Fala, produtores anônimos! Tudo bem com vocês? Eu sou Ricardo Rabelo e a partir de hoje nós estamos estreando o canal Me Conte Que Eu Conto. Você tem alguma história lá da sua infância, lá da sua adolescência, dos dias atuais, um poema, qualquer coisa que você gostaria de publicar, tornar público e de repente tem aquela vergonha, aquele medo, né? Muita gente tem isso. Seu medo e sua vergonha estão com os dias contados, certo? Por quê? A partir de hoje, através desse canal, você vai ter toda a liberdade do mundo para colocar para a galera aí aquela sua história, aquele seu poema, aquela sua escrita, ou seja, tudo aquilo que você de repente tinha vontade de escancarar para o mundo, mas a vergonha não deixava, tá aí. Bora aproveitar o canal para fazer isso? Bom, como o canal está estreando, né? Não tem ainda nenhuma história enviada por ninguém. Então eu decidi começar por mim mesmo, né? E aí, através da primeira história contada, quem sabe aí a gente não estimula vocês a contar as suas histórias, né? Mostrar as suas produções, né? Que estão aí guardadas, as 7 chaves, e que de repente são pérolas que o mundo precisa saber, né? Então, vou começar por mim, tá? Vou começar trazendo uma história lá da minha infância, de quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, né? Entre 10 e 11 anos, e um colega chamado Jário, né? Me levou, através de insistentes convites, a participar de um movimento chamado escotismo, né? Todo sábado eu via o Jário passar, né, pela frente da minha casa, com um uniforme diferente que eu nunca tinha visto, um uniforme cor caque, um meião cinza, né, até a canela, um quichute, né? Naquela época o quichute era quem tinha o quichute tinha tudo, né? Um lencinho com um anel de couro, né, prendendo o lenço, e eu achava aquilo bem diferente, né? Muito curioso, mas ficava só na minha. E aí, sempre que o Jário passava, ele dizia: Ricardo, vamos lá, rapaz, entrar pro grupo de escoteiros. Tá, qualquer hora dessa eu vou, né? E de tanto ele chamar, eu acabei sendo vencido pela curiosidade, né? Eu vou lá, eu vou saber o que é esse grupo de escoteiro, né? E aí falei com meu pai, falei com minha mãe, né? Eles perguntaram o que era, então eu trouxe algumas informações bem superficiais, assim, passadas pelo próprio Jário, né? E, mãe, é legal, né? Passar a tarde lá os meninos aprendem várias coisas e tal, tudo mais. Final da tarde a gente volta, né? E aí eles meio que concordaram com a ideia. E eu disse pro Jário, sábado que vem pode passar aqui que eu vou, né? E aí a ansiedade tomou conta, né? A semana toda inteira esperando o sábado chegar. E aí o sábado chegou.
E aí o Jário, por volta lá das, acho que 1h30 da tarde, passou lá em casa, e aí, bora? Eu digo, opa, já tava pronto ali, só esperando ele passar, né? E aí a gente foi. E chegando lá, o local era o tiro de guerra, onde as pessoas que faziam 18 anos se alistavam para entrar no exército e o grupo de escoteiros funcionava lá dentro, né? E aí quem comandava lá o grupo de escoteiros era o chefe Furtado, né, o nome dele, sobrenome na verdade, mas os escoteiros conheciam ele por Furtado justamente porque ele era o sargento do tiro de guerra, né? E lá com os soldados lá, o nome dele era Furtado e ficou como chefe Furtado. No movimento escoteiro tem um chefe, né? Para quem nunca ouviu essa palavra ou só ouviu assim de relance, né? Escotismo, escoteiro, o que é o movimento escoteiro? O movimento escoteiro, na verdade, foi uma criação, né, de um general inglês chamado Baden-Powell, né? Lá em meados de 1907, né? Ele formalizou, criou o escotismo, que é um movimento de educação, né, extraescolar e que prioriza a aprendizagem dos meninos, né, pela prática, pela experiência, o aprender fazendo, né, e também pelo trabalho de valores, né, valores ético-morais, né, que são trabalhados no, no escotismo. E o escotismo ele é classificado por faixas etárias, né? Aqueles meninos mais novos, de 7 a 10 anos, são os lobinhos, né? Lobinhos cujo lema é melhor possível, né? E tem uma saudação, né? Que é 2 dedos. E depois vem os escoteiros, né? Que originou o movimento, o nome escotismo, né? Que vai dos 11 aos 14 anos, cujo lema é o sempre alerta, né? E a saudação é os três dedos assim. Aí depois ainda vem outros 2 ramos, depois do escoteiro, que é o sênior, 15 a 17 anos, e depois vem o pioneiro, que é na fase adulta já, né? Então, cheguei lá de cara, assim, fiquei maravilhado com aquele, né? Vários meninos lá, e aí todo um ritual para começar a reunião, faziam um círculo lá, um meio círculo, né? Em formato de ferradura. E aí o chefe, junto dos seus auxiliares lá, ia conversando com os escoteiros e com os novatos, né? Que chegavam lá, no caso eu também, sem uniforme, mais de tênis, tal, tudo arrumadinho. E foi bem assim, bem interessante naquele primeiro encontro, ouvir o que o chefe estava dizendo, né? Porque ele aproveitou quem era novato para explicar o que era o movimento escoteiro, o que é que fazia ali, né? Qual era o intuito. Então, aquelas palavras ali iniciais assim me fisgaram e me deixaram assim ávido, né, para querer fazer parte do movimento e de repente o quanto antes estar como os outros meninos ali, né, já com uniforme e tal, mas depois eu fui descobrindo que não era assim, né, de uma hora para outra, tem todo um processo, toda uma preparação até se chegar à promessa escoteira, né, que é o dia em que o menino, a menina lá faz um ritual de promessa, né, de prometer
determinadas coisas lá. E a partir dali, desse dia, ele realmente é um escoteiro, ou escoteira, ou lobinho, né? E realmente se formaliza ali a passagem dele, a entrada no movimento escoteiro. Então, hoje eu vou deixar só essa parte aí, né, de como é que foi a minha entrada, quem me levou, e nos próximos episódios aí, caso vocês curtam aí, a gente vai destrinchando aí os pedacinhos de repente como é que foi essa minha história, né, maior, que aí é dividida em vários pedaços de história no movimento escoteiro, né? E eu espero que estimule vocês aí a quererem contar aí suas histórias também, né? Ou expor aí as suas produções que vocês gostariam de levar a conhecimento público, né? Através da escrita, através da oralidade, enfim. O intuito do canal é esse aí, né? É abrir espaço para que aqueles anônimos que gostariam de contar suas histórias, expor suas produções, se sintam à vontade, e não necessariamente vocês precisam se identificar, né? Se você não quer se identificar, não tem problema nenhum. Envia a sua história, envia a sua produção, né? Pode ser um pseudônimo, então, eu não quero me identificar, é anônimo, tá? Não tem problema. E quiser se identificar, com o maior prazer, a gente vai falar que, essa história, a história de hoje é fulano de tal, lá da cidade tal, enfim, né? Então, aguardo aí o envio das suas histórias, das suas produções, né? E vou deixar aí abaixo os endereços para onde vocês podem enviar, né? Instagram, e-mail e WhatsApp também. O que vocês acharem melhor, é só enviar, tá bom? Obrigadão, curtam aí e a gente se vê nas próximas histórias. Um abraço, beijo.